Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão aqui com mais um episódio da nova temporada do Elas na Escrita. Hoje vai ser um tema meio me virando além do livro. Será que a gente está conseguindo se virar mesmo? Mas vamos descobrir que eu trouxe 3 convidadas que são ótimas autoras. São escritoras que eu gosto muito e que são muito agilizadas também em outros espaços para além do livro, seja em curso, seja em teatro, seja em editora. E a gente vai conversar um pouquinho então hoje sobre essas possibilidades que a gente tem, né, com autorias para além da literatura ali propriamente dita. Eu estou com a Maria Helena Moran, que é escritora e é também a minha editora da Diadorim. Seja bem-vinda, Maria. Muito obrigada. Estou aqui com a Monique Malcher, chiquíssima, também aqui de preto, bem aqui na minha frente. Bem-vinda, Monique. Obrigada. E estou aqui com a Letícia, olha, também de vermelho. Hoje estamos muito coloridas, estamos azul, verde, vermelho, preto. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigada. Eu vou apresentar um pouquinho, vou falar um pouquinho de cada uma para vocês terem uma ideia de com quem a gente vai conversar hoje. A gente está aqui com a Letícia Bassi, ela é atriz, escritora, cantora, diretora e arte educadora. Ela tem formação como atriz pela Escola de Arte Dramática na Universidade de São Paulo e é graduada em Comunicação Social pela Fundação Casper Líbero. Trabalha em colaboração com diversos artistas e suas criações atravessam o teatro, a dança, a música, a performance e a literatura. A Letícia realiza uma série de ações artísticas performativas e político-sociais relacionadas ao feminismo, à parentalidade, através da Mátria Amada. E é autora de Mãe ou Eu Também Não Gozei, pela Patuá 2019, pela Clara Boia 2022 e Cabra que Lambiçal, publicada pela Reformatório. Agora eu vou falar para vocês aqui da Monique Malcher. Ela é escritora, antropóloga e artista plástica. Ela é nascida em Santarém, interior do Pará, mestre em antropologia e doutora interdisciplinar em ciências humanas na área de estudos de gênero. Hoje ela reside em São Paulo, tem um livro publicado chamado Flor de Gume, que foi ganhador do Prêmio Jabuti de Literatura 2021 na categoria Contos. A Monique, a escritora, é a segunda do Norte a ganhar um Jabuti no Eixo Literatura em 65 anos da premiação. Em 2023, o livro foi homenageado em Boston, em eventos das bibliotecas Cambridge Public Library e Boston Public Library, além de ser tema de turma de estudo de gêneros em Harvard. Em breve, Flor de Gume será publicado em espanhol pela Fundo de Cultura Econômica no México. Em 2025, o livro Degola será publicado pela Companhia das Letras. Bem-vinda, Monique. Obrigada. Vou falar agora da Maria Helena Moran, que nasceu em Maracaibo. Falei certinho, Maria? Certinho. Então é isso. Ela é uma escritora e roteirista venezuelana radicada no Brasil. Seu primeiro romance, Os Continentes de Dentro, foi publicado em 2021, no Brasil e na Espanha. É ganhadora do Prêmio Café Guijón, em 2022, com seu romance Volver a Quando. Coautora e roteirista do filme Levante. Ela é graduada em Comunicação Social na Universidade del Zulia, Venezuela, e no curso regular da EICTV, em Cuba, onde estudou roteiro cinematográfico. É mestre e doutora pela Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul e atualmente vive em São Paulo. É editora da Diadorim. Gente, a gente está muito chique nessa mesa aqui de hoje. Sejam todas muito bem-vindas e espero que a gente possa conversar bastante. E, assim, eu acho que eu quis pensar um pouco nesse tema, porque vocês são escritoras e acho que a gente pode dizer que vivem já da arte e da escrita ali de alguma forma. E a gente pensa muito como é esse viver de escrita para além só do livro. E a gente tem aqui autoras que dão cursos e mentorias, a gente tem autoras que são também roteiristas, trabalham com roteiro, são também editoras, então trabalham com edição de livros, trabalham com os textos de outras pessoas. A gente tem uma autora também que é atriz, que é performer, então que se joga ali em diferentes espaços. E eu queria entender um pouco, para a gente começar, como que um trabalho, assim, um espaço de vocês influencia o outro, como esses trabalhos coexistem de, por exemplo, escritora, roteirista, editora de textos, e escritora e mentora e professora de cursos e de escrita, escritora, atriz e também professora, como vocês conseguem trabalhar tudo isso ao mesmo tempo e como eles vão coexistindo no mesmo espaço? Quem quiser começar? Todas Começa se com a tua olhando. editora aí, ó. Jogaram para você, Maria. Vamos lá. Cara, assim, pensando bem, eu acho que eu faço todas essas coisas, também dou cursos, né? Então, também tem mais isso. Mas eu sempre senti que uma coisa é meio que continuação da outra, em certa forma, né? Sempre essa luta com a palavra em diversos formatos, né? E essa luta, no sentido da minha luta com as palavras, quando estou lá escrevendo, ou seja, sozinha na literatura, ou seja, coletivamente no cinema, e também a luta, ajudar outras pessoas nas próprias lutas com a escrita, né? Aí dando aula, fazendo acompanhamento de projetos.
E é um trabalho que, ao mesmo tempo, se parece muito com o trabalho de edição de livros, né? Tipo, tu recebe aí, tu tá tentando entrar na cabeça daquela outra pessoa, tentando achar, que sei lá, as melhores ferramentas para resolver algum probleminha, alguma questão. E para mim é um trabalho que é muito parecido em muitos sentidos. Apesar de ser profundamente diferente uma coisa da outra, eu não sinto que eu, tipo, boto a máscara da Maria editora e de repente tiro a máscara e vou lá na Maria, sei lá, roteirista, sabe? Para mim é uma continuidade, assim, uma aguinha que vai fluindo e vai entrando em diferentes poços que vai achando, assim. E mesmo que o produto final seja tão diferente, né? Quando a Mesmo. gente pensa que às vezes vai ser um livro, às vezes é um filme, às vezes é um curso, às vezes é um livro de outra pessoa que você está editando, né? A relação com o produto em si muda muito, apesar da semelhança que possa ter entre enfim, os diversos tipos de escrita, porque os processos mudam muito, né? Tipo, o processo do cinema não tem muito a ver com o processo da literatura, pelo menos no meu caso. Talvez uma pessoa que também dirija cinema e escreva seus próprios roteiros, talvez tenha uma relação um pouco mais parecida com a que eu tenho com a literatura. Mas eu não dirijo, não tenho a menor vontade de dirigir. Então, assim, para mim, a escrita no cinema, por exemplo, é um lugar coletivo que eu só tenho no cinema. Não tem nada a ver com o meu próprio processo pessoal, nas loucuras que eu vou. Assim, os limites sou eu quem coloca, sabe? No cinema, não. No cinema é toda uma coletivização em cada uma das fases, né? O livro é você sozinha O ali no livro seu sou espaço, né? eu para o bem e para o mal, né? No cinema tem uma série de negociações e negociações no bom sentido, né? Cada pessoa vai trazer a sua camada da sua arte particular naquele projeto, né? Vai mudando muito, mas enfim, eu não me sinto tão Várias diversificada Marias, quanto assim, né? parece, sabe? Para mim é tudo muito embolado, né? Pro bom e pro mal também. E para vocês, meninas? Acho que para mim também, assim, acho que coexiste, né? A coisa, ela não me sinto separada, apartada. Eu acho que tudo tem relação com o corpo. Acho que o fato de eu, né, minha formação do teatro, tem uma coisa coletiva também. Acho que isso talvez seja uma diferença. Eu acho que escrever literatura, né, ou mesmo dramaturgia, né, que eu também escrevo, existe um trabalho um pouco mais solitário, assim, né, de lapidação do material, de olhar para o material, de estar ali. Ainda assim, eu acho que o meu corpo, não à toa eu sou performer, venho do teatro, né? De alguma maneira eu sinto o meu corpo como veículo, como corpo travessia, como um corpo em atravessamento e veículo mesmo para que outros corpos se sintam atravessados de alguma maneira, assim. Então, tudo é o corpo. Então, quando eu dou aula, é o meu corpo que está ali em jogo, a minha verdade, os meus desejos que eu estou compartilhando como artista com outros, com aprendizes, com artistas, com, né, não é a máscara da professora. Eu não assumo muito esse lugar, né? Tanto que eu falo que eu sou arte educadora, né? Acho que é num sentido mais de compartilhamento de experiências artísticas da minha trajetória, assim. Quando eu tô performando, eu faço muita performance urbana, né? Eu tenho uma performance que eu converso com mães, que eu sento numa cadeira, outra cadeira na minha frente vazia, uma placa converso com mães e fico 4 horas sentada lá na rua. Ali também é a Letícia, não é uma máscara de uma performer que senta ali e tal. Não, são as minhas experiências que eu vou trocar com outra pessoa, né? Enfim, claro, né, gente, quando o teatro é uma arte coletiva muito forte, eu acho que é a arte mais Acho que, como a Maria falou do cinema, né? acho que tem isso, né? E o teatro tem uma coisa que todo mundo faz tudo, assim. Então, eu contra-regro tudo, eu organizo o figurino, né? Tem uma coisa que você acaba fazendo tudo, porque tem uma questão de verba também, né? Tem uma questão, acho que isso também, não sei. Mas eu acabei fazendo um monte de coisa porque eu precisei também colocar comida no prato. Uhum. E a gente viver como artista nesse momento, nesse país, né, em que a arte, na maioria das vezes, não é reconhecida como deveria ser e remunerada como deveria ser, a gente sabe disso, né? Ninguém que trabalha com literatura
milionário, não mesmo, muito menos com teatro, com dança, né? Então eu também precisei fazer outras coisas, né? Eu também precisei ocupar outros espaços e outras áreas, mas sou eu como artista, com a minha verdade, com esse corpo, ocupando esses lugares e acho que é esse corpo em atravessamento e podendo atravessar também outros corpos, assim, né? Com esses desejos aqui que pulsam, assim. Legal. E para você, Monique, você acha que você dialoga um pouco com as duas? Eu acho que um pouco, mas eu acabo sentindo que eu realmente acho que para mim funciona a coisa das personas, da máscara, não como falsa, assim, mas eu sempre brinco que existem várias Moniques. E não que elas não se conectem, mas, por exemplo, a Monique professora, ela não é a mesma escritora, porque eu acesso outros lugares, eu não estou, por exemplo, focada em uma solução que seja para o meu texto, para mim. Eu estou focada nas pessoas que estão ali fazendo a oficina, o curso comigo, né? Então, eu acabo também tomando decisões que são decisões de professora, às vezes você precisa, sim, você dá a liberdade para as pessoas se sentirem confortáveis, mas às vezes você também precisa dar um pequeno empurrãozinho, né? Porque eu sou muito uma professora, quando eu estou dando aula de escrita, tudo bem, você não quer mostrar o texto, mas eu queria que você lembrasse que você está numa oficina de escrita e essa pode ser uma oportunidade muito boa para alguém que está assim, ó. Para o teu texto, né? E a gente encontra cada vez menos pessoas assim para o texto, né? Abertas, com os braços abertos para o nosso texto, né? Então, eu acho que essa Monique, talvez, nem sempre ela aparece quando é a Monique escritora. Porque a Monique escritora, ela já tem outras preocupações e outras inseguranças também e outras afirmações, né? Acho que a Monique escritora, ela acaba passando um pouco do ponto consigo mesma, acaba se empurrando muito mais que ela não empurraria os alunos. Um pouquinho menos generosa, entendeu? né? Bora, acaba logo com esse negócio, termina logo esse livro, né? Que eu não faria isso. Então, porque nós somos humanos, né? Então, nem sempre eu, como professora, talvez ali, quando eu estou dando aula, eu também estou dando aula para mim, porque eu também estou me ouvindo, né? Então, eu sempre falo para os alunos em oficina, eu não estou aqui porque eu sei de tudo, eu estou aqui porque eu passei por um caminho que muitos de vocês ainda não passaram. E a Monique do passado veio contar como é que é e como é que é não passar, como é que a gente pode tentar não passar por esse caminho e passar por outros. Que eu não acredito numa arte, nisso me conecto muito com o que você falou sobre a questão do dinheiro, a questão social, né, do que a gente faz, porque ela impacta também, né? Impacta o quanto de cursos a gente quer dar e o quanto de cursos precisamos dar, né? Gostaria muito de passar o ano inteiro somente com uma turma. Mas ainda é impossível fazer isso, né? E às vezes as pessoas querem que você dê mais de 2, 3 cursos, mas a gente precisa disso financeiramente, mas às vezes não é viável para nosso mental. Então, tem várias coisas que a gente tem que demandar, eu demando para essas Moniques. Então, são muitas Moniques trabalhando juntas também porque precisam, né? E acho que a questão da Monique que faz colagem, capas de livro, é uma outra Monique, é uma tradutora, né? Não que a escritora não seja a tradutora do mundo, acredito na tradução do mundo através da escrita, mas é a tradutora do texto do outro. Porque eu preciso não sei quanto a outros capistas, mas eu me preocupo não só a minha tradução sobre o seu livro, mas qual é a sua tradução em imagem sobre o seu livro, né? Às vezes você não tem uma imagem formada, mas você tem uma cor. Eu acho que meu livro tem tal cor, né? E eu tentar trabalhar contigo. Isso é muito desafiador. Então, muitas vezes, quando estou escrevendo uma história,
Eu não consigo desvendar a minha própria imagem. A imagem que eu estou criando ali ainda é um mistério que vai se revelando. Só que quando eu estou fazendo a capa de alguém, eu tenho que ir em busca de uma imagem que já está pronta, mas traduzi-la. Então, acho que tudo isso, no final, uma Monique empresta a outra o que cada uma precisa, acalenta a insegurança da outra, ou a segurança, aprende uma com a outra. E eu gosto desse jogo do duplo. Eu gosto desse jogo também de ver que a Monique está dando aula não é a mesma Monique que está escrevendo o livro, né? Assim, não na totalidade. É claro que sou eu, né? Sim. Como a Letícia falou. Não fragmentou. Exato. Mas eu gosto dessa brincadeira do duplo, de realmente... porque eu acho que todas as verdades são ficcionais. Tudo que a gente está fazendo é ficcional. Então, Eu acho que eu me identifico um pouco com esse espaço, por mais que eu também entenda isso sou sempre eu fazendo, mas quando eu paro para pensar, eu falo, nossa, mas a Bela que tá ali, que eu boto para trabalhar no dia a dia ali de 9 às 18, é outra Isabela que vai para escrever texto, e a outra que eu trago aqui para apresentar um podcast, por exemplo. Eu entendo como alguns traços diferentes da minha personalidade coexistindo juntos ali. sim. E vocês que fazem tantas coisas assim no dia a dia, como vocês conseguem organizar esse tempo criativo? Vocês têm uma organização metódica ou não? Ou vai como dá? Porque a gente tem um pouco isso desse trabalho que faz no dia a dia, que é o trabalho ali né, que vai às vezes trazer algum dinheiro que a gente precisa focar num tempo, mas aí tem um momento que a gente quer parar para escrever. E aí pode surgir, mas eu quero escrever um filme novo. Poxa, mas e tem uma peça? Mas e tem uma colagem? Como vocês organizam tudo isso ainda junto com, por exemplo, um livro que está vindo? Maria Helena está até se desmanchando aqui do meu lado enquanto eu pergunto. Eu quero saber se você quer a resposta legal ou a resposta honesta. Muito bom. Honesta. A resposta honesta é, às vezes eu estou fazendo tanta coisa que eu, assim, chega, sei lá, domingo de noite, às vezes eu me pergunto, tá, o que eu vou precisar negligenciar essa semana? É isso. Porque, assim, chega uma hora em que a gente está fazendo mil coisas e uma coisa que a Monique falou que, sim, de fato, eu me identifico com... É que, assim, a Maria Helena professora é muito mais de boas, muito mais incentivadora e suave num sentido bom, assim, de incentivar de um jeito, tipo, trazer as que a gente as é mais questões generosa e tal, mas que com muito os mais outros. generosa Sim. do que eu só comigo, né? Então, tipo assim, tem uma carrasca aqui que... assim, eu tento me organizar muito, mas, assim, por exemplo, tem um romance em andamento que tá... Assim, eu digo, agora vai ter umas 2 semanas que eu tô com menos coisa, vou pegar no romance. Mentira, vai surgir outra coisa. E essas coisas que são pagas, porque, de novo, o tema da remuneração é totalmente, assim, fundamental para a gente que é autônomo, né? E para todo mundo, né? Mas quem é autônomo tem mais instabilidade nesse sentido. Qualquer coisa que chegar que envolver dinheiro, vai passar por cima do tempo que eu achei que ia ter para escrever o livro, sabe? Uhum. Então, assim, é uma organização muito pautada na urgência, eu acho. Assim, muito, tá, o que tá... Às vezes o urgente acaba atrapalhando o importante, mas é o mundo real, né? O princípio da realidade é o princípio do prazer. Eu queria estar sempre fazendo as coisas que eu quero, mas não, né? Dito isso, eu sou bastante organizada, assim, então eu tento manter horários, assim, mais ou menos específicos, faço listas, faço esqueminhas, faço tudo para tentar dar conta das coisas. Uma coisa boa que acho que ajuda é que os trabalhos que eu faço, tipo cursos e edições e coisas assim, roteiro, são coisas que vêm por momentos, né? Tendem a ser trabalhos mais imersivos. Tipo, vou dar um curso que vai ser ou tais dias, ou durante uma semana, ou não sei o quê. Então, assim, durante esse período, normalmente eu tenho como focar só nisso. E eu estou mais acostumada com isso, porque quando vem várias coisas ao mesmo tempo, é difícil desconectar uma tarefa, entrar na outra e entrar do jeito profundo que eu quero entrar, sabe? Do jeito que eu me acostumei a estar em processos imersivos. Acho que eu estou aprendendo nisso. Acho que são coisas que a gente precisa ir entendendo qual método, qual caminho funciona mais para a gente, para, enfim, não pirar e para conseguir fazer o que a gente
quer fazer e de um jeito que seja mais saudável possível, né? Sim. Mas o que eu acho importante até de ficar tentando entender do como é isso, como a gente vai conseguir escrever, para escrever um livro que é um projeto longo, que demanda tempo, paciência, no meio de tantas coisas, porque teve uma vez que eu estava ouvindo um podcast, que eu gosto muito, inclusive, é de uma pessoa que eu gosto, mas eu nunca esqueci isso, que ela falava assim, mas para você escrever o livro, então não tem jeito, se for escrever um livro, você é uma pessoa que vai ter 6 horas por dia para dedicar a esse livro, se não for ter, nem adianta. E aí era uma realidade que eu fiquei... Era uma realidade Joga muito fora a excludente, que era uma literatura. pessoa que falou que estava num espaço muito mais tranquilo, privilegiado, que ia ter essas 6 horas por dia, e que quase todos os autores do mundo, eu fiquei pensando, nossa, todos os autores, pelo menos que eu conheço muita gente, nunca vão ter esse tempo, essa hora, a gente vai dando um jeito, como pode, vai se organizando. E aí, o quanto, eu fiquei pensando nisso, que maluca ela fala isso, assim, ela tem livros publicados, mas... Quantas autoras eu conheço que vão ter 6 horas por dia, todos os dias, para se dedicar a um livro? Acho que nenhuma, né? E é até cruel, né, essa fala, porque se a gente Eu olha achei, ela ficou muito na minha cabeça. a realidade, e essa é uma imagem, eu sempre falo isso nas minhas oficinas, a imagem do homem branco europeu sentado na frente da máquina de escrever com a sua taça de vinho tinto ao som de bar na vitrola, a meia luz e uma vela acesa. Essa imagem venderam pra gente como a ideia do que é escrever. E é muito forte isso, né? Na cabeça dos estudantes, dos aprendizes, quem está começando a trabalhar com escrita, assim, com arte. Essa imagem, ela é muito forte, ela é muito cruel, né? O tempo perfeito, o tempo de dedicação, que você vai ficar fechada no seu escritório escrevendo. Como que é subverter essa ideia, porque é uma lógica colonizadora, branca, né? Como que a gente subverte essa ideia e traz a escrita para o corpo, e traz a escrita para... A performance, ela é rascunho, a performance, ela é processo. O ato performativo, e eu amo a performance por isso, ela é mal acabada. Ela não ela tem algo rascunhal ali que é muito interessante, né? Então, minha escrita, ela é um pouco nisso também. Eu não estou dizendo que eu não lapido o material, que eu não penso em estética, forma, em estrutura. Claro que eu penso. Mas acho que quando isso fica muito forte, né? E a disciplina do escrever e tal... Eu tenho 2 filhos, entendeu? Eu não tenho organização nenhuma, eu não faço... A única coisa que eu tenho é minha agenda, que é um caos de coisa arriscada, de tipo um monte de coisa em cima da outra, que eu vou tentando me adequar, mas eu não tenho disciplina nesse sentido de tenho horário para isso, tenho horário para aquilo, é quando dá. E aí é interessante pensar, o Mãe ou Eu Também Não Gozei, que é meu primeiro livro, ele é totalmente fragmentado, ele é uma loucura, tem uma anarquia na forma, né? Tem repetição de palavra, as pessoas falam que é um livro corpo. Nossa, é um livro performático, né? Um livro corpo. Porque eu acho que... Eu nem nomeava meu livro assim, minha obra assim. As pessoas começaram a nomear. Porque eu acho que é isso. É um livro que foi escrito e ficou dessa forma, no final das contas, porque eu não tinha tempo. Eu tava puérpera. Maternidade solo. Engravidei sozinha, pari sozinha, criei sozinha. Então, assim, eu tenho imagens que me vêm às vezes, que não são metafóricas, elas são bem reais, eu no bloco de notas, com meu filho aqui no peito, e eu sentada fazendo cocô. Essa imagem, ela é real, sentada na privada, no bloco de notas. Então, assim, eu gosto de dar essa imagem também, inclusive escatológica, porque é a subversão daquela primeira imagem do homem no escritório, na frente da sua máquina de escrever. Né? Se a gente pega a Carolina Maria de Jesus, se a gente pega... Enfim, a gente pode ir para várias escritoras, né? Inclusive narrativas negras, narrativas de mulheres que não tinham o privilégio de sentar na frente, no seu escritório trancada e, né? Não tinha uma disciplina nesse lugar até elitizado, enfim, né? Então, eu também não estou romantizando o caos. Não ter tempo. Não ter o tempo, né? Porque também não quero romantizar isso, mas acho que é importante a gente subverter um pouco a ideia do que é escrever bem, do que é, né, se dedicar à escrita e tal. Mano, num sistema que a gente vive, nesse sistema capitalista ordinário, horroroso que a gente vive, né? Como que a gente cria espaços aí no meio do cotidiano, seja no busão, seja amamentando, seja no metrô, porque a escrita não é só sentar e escrever. A escrita é movimento, a escrita é quando a gente está né, quando a gente está andando na rua. Antes do sentar começa e escrever, muito né? antes. Isso é interessante de pensar também, né? Exato. Para mim, a organização para escrever, eu acho que
eu acabo sendo metade muito organizada e metade organizar o meu caos. Então, eu aceito que eu tenho um caos e eu organizo ele desde sempre. Por exemplo, quando eu trabalhava em jornal, né, minha primeira formação de graduação é jornalismo, e eu fui repórter de cultura e de polícia por um tempo da minha vida. Então, eu me organizava assim. Eu chegava um pouco antes de todos os repórteres, fazia a ronda, a tal da ronda, ligava para a polícia e tudo mais, para saber o que tinha para fazer. Então, eu me organizava muito rápido, entrevistava tudo que dava por telefone seguidamente. Depois eu ia todas as entrevistas de rua, enquanto os repórteres pensavam nas matérias, tipo, vou fazer primeiro essa matéria, depois vou fazer essa. Não. Eu criava esse sistema de conversar com quais são as pessoas que eu vou para a rua. Eu já falava com o motorista. A gente vai entrevistar essa, elas moram perto, e eu ganhava o tempo. Eu comprava esse tempo, entregava as matérias, e aí eu tinha alguns momentos em que eu ia para o banheiro da redação e eu escrevia no banheiro. Olha isso, cara. Então, como cada um vai... Era o meu tempo, porque eu sabia que dali eu ia para a universidade, dali eu ia para um outro trabalho, eu não ia ter tempo. Às vezes conseguia escrever no ônibus, às vezes, mas o ônibus que eu pegava era sempre lotado. Escrever no ônibus era alguém roubar meu celular. Uhum. Então não dava. Então eu tinha que escrever no banheiro. Então eu criei o meu escritório, sim, no banheiro do jornal, né? Agora eu já posso falar, porque não são mais meus empregadores. Mas são mais meus patrões. Mas isso era organizar o que eu tinha, né? Então, todos os empregos CLT que eu tive, eu fazia todo o trabalho que eu tinha para fazer, entregava, elogiou, beleza, agora esse tempo é meu. Elogiou. Tá entregue. Agora esse tempo é meu, porque eu sempre acreditei nessa compra do tempo, mas para fazer outra coisa, né? A gente está sempre negociando, a gente vive numa sociedade do capital, mas para que eu vou usar a compra do meu tempo? De que forma eu vou burlar aqui o tempo? Porque eu não podia me demitir. Uhum. Eu não podia. Eu já era uma migrante. Eu já tinha migrado do oeste paraense, da periferia, para Belém, né? Então, eu já vivia a migração desde que eu tenho 16 anos. Então, eu tive que me organizar o meu caos, porque senão ele ia me engolir, né? Então, hoje, como eu organizo o meu caos? Como eu comprei o meu caos, né? Hoje eu tenho 36 anos, mas eu só tive, por exemplo, a minha primeira mesa de escrever com 30 anos, que é a mesma mesa que eu tenho até hoje, que é uma porta. Olha. Ela é uma porta. Eu comprei uma porta e transformei numa mesa. E eu amo isso, porque eu já teve várias reformas e para mim é muito simbólico. É o lugar onde essa porta foi a porta que eu fui buscar. Ninguém abriu para mim, ninguém queria abrir. Eu também não fiquei muito reclamando disso, porque ninguém ouve também nossa reclamação. E tive que ir para frente, né? Mesmo com todas as minhas frustrações. E hoje a organização que eu faço se eu vou para evento e tudo mais, esse celularzinho tá sempre, né? Também ando sempre com um caderninho, né? Tenho vários cadernos. Caderno de campo é uma coisa muito importante para mim. É o meu guia, é a extensão. Eu confio nele, mais do que confio na minha cabeça. Porque, né? A cabeça, você tem uma ideia, de repente vai embora. Então, foge. Nunca mais volta. Então, eu anoto absolutamente tudo. Só que eu tenho um caderno para cada coisa. Então, eu tenho um caderno que eu chego, sei lá... Eu tinha um caderno que eu levava para bares, para anotar coisas que eu ouvia das pessoas nos bares. Nossa, que interessante. Aí eu tenho um outro caderno que é dedicado a um certo livro. Então, eu tenho outro caderno que é só das ideias da newsletter. Então, eu tenho vários cadernos. Porque eu já abro aquele caderno e já penso, estou abrindo essa porta aqui
O que eu vou pescar aqui, né? E essa é uma forma de organização. Mas para escrever o livro, eu não me organizo assim, estou escrevendo capítulo 1, e lá. Tem uma pasta que é livro novo. E aí lá dentro dessa tenho essa pasta, pasta. várias coisas voando e várias também tenho coisas. essa Todo mundo tem a pasta livro novo, né? E aí depois você escolhe a cor vermelha da pasta do livro novo. E ela vai se organizando conforme eu vou me perdendo lá dentro. E aí essa organização vai acontecendo. Mas o que eu tento fazer é uma organização nesse sentido. Que tempo aí, quando a Maria fala assim, eu tenho os blocos, né? Então, estou divulgando uma oficina. Está nesse processo de inscrição. Esse é um bloco importante, porque é nesse bloco que eu estou fazendo pesquisa para um conto ou para um capítulo. Eu estou no processo de pesquisa, eu estou no processo de campo, eu estou entrevistando pessoas, porque eu trabalho fazendo ficção também com etnografia. Então, eu uso esse bloco para isso. Se eu estou viajando para evento, aí eu faço anotações de ideias esparsas, mas também escrevo alguns parágrafos soltos, aleatórios. Essa coisa do espaço, da loucura, né? E aí depois, quando está rolando uma oficina, ou quando eu estou fazendo capas, ou estou fazendo outros tipos de coisas, editando texto dos outros, aí eu tento dar um break, mas estou sempre escrevendo. Escrevo um parágrafo, aí no outro dia vou reler o que escrevi, né? Eu estou sempre trabalhando em alguma coisinha. Só que aí tem um momento em que eu falo, caramba, eu acho que eu já trabalhei bastante, consegui levantar uma grana aqui. Eu tenho 2 semanas que eu não preciso ficar vendendo coisa, né? Vou voltar para a escrita. E agora o bicho vai pegar. Eu vou sentar aqui nessa mesa, pegar essa porta e vou para cima. Então, eu escrevo aquele blocão. E depois tudo se repete. Porque a gente não tem esse tempo dado, né? Não tem. Então, você se programar dentro do caos que é a sua vida, a sua mente, e você se entender. Eu acho que essa é a importância. Você criar um método para você. E não pegar um método do outro, que tem uma vida outra, e tentar encaixar, porque não vai dar certo. Então, eu sempre falo, se você vai para um curso que a pessoa te ensina como é que organiza, não vai dar certo, porque é a organização daquela pessoa. E eu acho que é importante também, quem está dando uma oficina de escrita e tudo mais, falar, olha, gente, essa aqui, né, é minha organização. Talvez sirva para vocês, mas também vocês podem pegar alguma coisa daqui e ir entendendo o método de vocês. Mas é Isso preciso... faz total sentido. E mesmo no caos, a gente... Antes eu achava que eu não tinha nenhuma organização. Aí eu me identifico muito. A gente acaba tendo, porque tem que ter, E tu tem né? um método, porque quanto vai, mesmo ali, tá com teu filho, tu já entende que aquele momento do mamar é o bloco de notas. o momento. Então, você tá se organizando dentro da tua estrutura. Então, isso é organização também, isso é inteligência, né? Então, eu não vejo que é uma romantização, mas é a tua inteligência organizacional com que tu tem. Né? Encontrando esses espaços, né? Assim. E assim, outras mães podem não conseguir fazer isso da mesma forma, né? Mas elas podem conseguir fazer com outras estratégias que elas também não vendem como organização. Então, acho que eu também passei por momentos muito difíceis que era, eu sou um caos. E aí depois entender, não, eu tenho que olhar para esse caos e entender que ele tem uma repetição, sim. Então, tem um sistema acontecendo aqui. E ficar em paz com o meu sistema. Mas é muito legal isso que você fala de como realmente cada um tem sua organização e respeitar. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito de listas. Eu adoro fazer listão mesmo. Eu me organizo, sei lá, abrindo um drive, um listão. E vira e mexe, se eu vou trabalhar com alguém tenta transformar minha lista numa planilha. E eu me perco completamente. A pessoa, não, você tá muito desorganizada. Faz a planilha e eu fico olhando a planilha. Gente, acabou com a minha lista, com a minha organização. Meu prazer de ticar. Então é isso. Acho que entender seus próprios espaços e exatamente, não é romantizar esse não ter tempo, mas acho que vendo muito de vocês que fazem tanta coisa além da escrita,
como até a Maria falou, de ir equilibrando os pratos. Agora eu vou puxar um pouquinho mais o roteiro, agora eu vou descer o roteiro e vou puxar a escrita, pra gente entender que a gente tem que criar esse tempo de alguma forma, né, na nossa rotina. Ele não é um tempo dado, a gente vai ter que comprar, vai ter que roubar esse tempo E não mesmo. se sentir mal, né? Eu ouço muitas autoras falando, poxa, eu tô me sentindo mal que eu não tô tendo tempo para escrever. Só que o que é mesmo a escrita? Porque quando você tá dando aula, quando você tá escrevendo no bloquinho, quando você tá tendo uma ideia, tudo isso é escrita. Exato. Quando você tá ouvindo o texto de outras pessoas, você também tá Às vezes escrevendo, você tá lavando a tá louça aprendendo. e pensando na história ali, isso é escrita. Isso. Exatamente. Às vezes a gente associa muito só ao ato de sentar e escrever. E eu também acho que é muito além disso. E agora uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês, entrar num outro espaço, vocês que trabalham de alguma forma com textos e processos criativos de outras pessoas, né? Seja em edição, em mentoria, em aulas. Como é esse trabalhar com o texto do outro, sabendo que vocês têm o texto de vocês? Por exemplo, vocês criam um afastamento para não comparar, ou vocês vão dentro do texto de vocês, do que vocês gostam de fazer, do que vocês sabem que é legal dentro da escrita de vocês para tentar trazer para o outro? Eu tenho um pouco essa curiosidade. Por exemplo, com a Maria eu tive, acho que foi um dos primeiros trabalhos mais intensos que eu tive de edição, de sentar e ela me trazer muitas ideias, trazer muitas coisas que eu olhava para o livro depois e, nossa, é mesmo, caramba. E aí eu ficava pensando nisso, se essa busca vai no seu texto, assim, numa comparação, ou se você vai tenta ir num espaço neutro, se colocar como leitora, enfim, como é esse trabalho com o texto do outro, porque eu acho que também deve ser arriscado você, e difícil você conseguir, por exemplo, separar um pouco o que é o texto do outro que você vai trabalhar, mas ao mesmo tempo você não ficar tentando transformar no que seria um texto seu, que você escreveu. Como que é isso para vocês? Podem, se quiser, podem subverter, podem subverter a ordem, se quiser. A gente tá numa ordem, mas eu acho que quando a gente assim encara o texto do outro, a gente vai estar sempre não só com o texto próprio, mas com todas as leituras que a gente já fez, com todas as coisas que a gente já estudou, com todos os filmes que a gente já viu, com todo esse universo de referências, assim, pipocando aqui na cabeça. Mas, mesmo que esse sistema todo que a gente tem de referências, de alguma forma, paute, porque assim, é impossível não ter isso como uma presença muito forte, a gente precisa, e acho que essa é uma das primeiras coisas para dar aula, ou qualquer oficina de escrita, ou acompanhar qualquer projeto em desenvolvimento, a gente precisa se policiar muito para não deixar que esse sistema de referências, as vontades pessoais, atrapalhem, invadam o texto do outro. Acho que a primeira coisa é enxergar, tentar entender o que essa pessoa está trazendo, o que ela quer com esse texto, quais ferramentas, qual estilo, o que ela tá querendo fazer, sabe? Porque só entendendo isso, a gente vai conseguir, de fato, ajudar em alguma forma, né? E acho que tem uma questão aí que é de respeito, né, pelo projeto do outro. Tipo, e aí que entra o verdadeiro trabalho, né? Eu já tive, sei lá, aulas e assessores, coisas que para mim fizeram nada por mim e pelo meu texto, porque era claramente uma sensação de que, não, essa pessoa não está querendo que eu faça o meu filme, essa pessoa não está querendo que eu faça o meu livro, essa pessoa está querendo, gostou da minha ideia, mas quer fazer do jeito dela, entendeu? Isso, acho que esse deve ser o mais difícil. E assim, como eu já passei tantas vezes por situações, assim, não tantas vezes, mas assim, as que tive foram muito marcantes. Eu me policio muito para não fazer isso, assim, tipo, a gente entra aí, é meio que alguém, não vou lembrar agora quem que falou essa ideia, mas é como se entrar no texto do outro, talvez foi você, Monique. Talvez. Entrar, tipo a mãe entrando na casa da gente, depois que a gente já é adulto. Aí, tipo, começando a revisar as coisas, sabe? Tipo, é um pouco assim, né? A gente tá em contato com coisas que são... Não tem nada mais íntimo do que a escrita, sei lá. Pra mim é um negócio assim, é a gavetinha da cabeça, sabe? Nossa, é muito íntimo. E aí você entrar é super delicado, né? E é muito... E principalmente quando a gente está dando aula, para pessoas menos experientes, é muito fácil a gente acabar com uma pessoa. Acabar com, por exemplo, uma pessoa ouvir o que você ouviu nesse podcast, por exemplo, que é uma coisa sobre método. Mas tem falas equivalentes a isso sobre a própria escrita, sabe? Sobre dentro... isso pode, isso não pode, isso é assim, isso é assado.
nada a ver, sabe? Vai que alguém escuta, por É exemplo, totalmente, e é acha totalmente que é verdade, né? mutilante do processo da outra pessoa, da ideia da outra pessoa. Então, assim, para mim, claro, eu venho com o que eu sou, né? E sei lá, se a pessoa me chama para fazer uma orientação ou um acompanhamento, alguma coisa ela viu em mim, o meu trabalho, que acha que tem um diálogo. E beleza, a gente dialoga nesse nível, mas com todo esse cuidado e de vez em quando a gente vai ter algum deslize, mas precisa puxar o freio de mão, porque é o projeto do outro, não tem nada mais precioso do que isso, né? Deve ser muito difícil essa parte mesmo, desse conseguir separar, né? O que é seu, o que é inspiração, bagagem sua, e o que é o do outro, e ao mesmo tempo tentar contribuir ele de alguma forma. E tem uma coisa também, eu concordo totalmente assim, com o que você falou, e tem uma coisa que emerge do material. Que o material, ele grita. O material, ele tá dizendo para você, né? Quando eu dou aula, eu sempre falo isso, gente, vamos parar com as pessoalidades, né? Eu faço questão sempre de trocar os materiais, ler a pessoa, o coletivo escutar aquele material, porque é muito corajoso você também falar, né? Ler o próprio material. Uma coisa é escrever, que eu também acho que é um compartilhar o segredo total, assim. E outra coisa é colocar esse segredo na palavra, na fala e enunciar isso para o mundo. É uma outra camada, né? Ainda mais em aula. E aí eu falo, gente, o que está emergindo desse material? Para além de gostei, não gostei, é bonito, é feio, nossa, que interessante. O que o material está falando pra gente? Porque o material, ele diz, né? E aí é como se não... Eu olho para ele está dizendo coisas para mim, né? Aquelas palavras estão... A forma, o conteúdo, a estrutura, já tem coisas ali que está conversando comigo. Então eu consigo, de alguma maneira, também... afastar um pouco as minhas referências, apesar de que elas estão aqui, eu não tenho como, mas, infelizmente é tão difícil, né, a gente não ter referências, às vezes seria bom, né, tipo, eliminar todas as referências também para ver o que acontece nesse espaço, nessa folha em branco, nesse espaço vazio, né, seria massa demais, mas é impossível, né, então as referências, elas estão aqui, inclusive referências... Elas fazem parte da fazem gente. parte da gente, e... às vezes, referências importantíssimas, inclusive, de análise crítica sobre um material, sei lá, que é extremamente misógino, por exemplo. Já orientei um homem que me apresentou um material que eu tive que falar para ele. Eu falei, essa narrativa que você quer colocar no mundo, você tem consciência do que isso daqui expressa para o mundo? E ele não tinha. Então, também a referência que eu tenho de ferramentas feministas também é muito importante na hora né? Porque tá emergindo do material, né? Mas, ao mesmo tempo, qual o limite? É muito difícil. Qual o limite de eu colocar a minha opinião feminista ali, né? E abrir a narrativa, enfim, escancarar a narrativa e falar que aquilo está sendo misógino. E o limite de eu entender o processo do outro, o tempo do outro, entender que talvez ele precise de um processo maior para se dar conta da misoginia. Enfim, é um trabalho muito delicado, né? Muito, muito difícil. Estar com o trabalho criativo do outro. Isso, né, nem no campo da literatura. Uma vez aconteceu de um ator, ele queria me mostrar um monólogo dele, né? E era um ator negro, da periferia, né? Eu sou uma mulher branca, sudestina, classe média. E era um ator negro da periferia, enfim, assim, e... era maravilhoso o trabalho. Era um corpo e um texto maravilhoso, assim, e rascunho, processo ainda. Não tinha nada estruturadinho, lapidado, bonitinho, porque ele fez o que ele queria fazer ali. Não tinha alguém dirigindo ele. Só que daí ele pediu para eu dirigir ele. Eu falei, eu não vou te dirigir. Eu não posso te dirigir. É lindo o seu trabalho como ele está. Porque eu tenho muito medo de eu colocar a mão nisso daí e virar o olhar dessa mulher aqui, branca, sudestina, classe média, lapidando tanto aquele material, arrumando tanto aquele material, porque ele pediu para eu dirigir, né? Dirigir tanto aquilo que destruiu o material dele, né? Agora, o que eu falei para ele é, eu posso te provocar, fazer umas provocações aqui para você. Agora, te dirigir eu não vou, né? Porque, e esse limite, o que é dirigir, né? No caso do teatro, no caso da performance, o que é a mentoria criativa na hora de você, né? Mexer num texto, né? Colocar a mão no texto, quais os limites, e é muito difícil. Eu não tenho resposta, né? Mas acho que é pra gente refletir mesmo, né? Sim, isso. exato. Algumas coisas
Primeiro, como eu geralmente pego textos de pessoas que estão nas minhas oficinas, geralmente é assim que acontece. Porque eu não tenho trabalhado com resenha, leitura crítica, resenha crítica, enfim. É algo que antes eu trabalhava, mas eu parei, porque tinham outras coisas que eu queria fazer, e, enfim. O tempo, né? A gente O volta tempo, para aquela de questão novo, do tempo. a coisa do tempo. E aí a solução para mim foi, bom, então as pessoas que estão fazendo oficina comigo têm aquele espaço, o tempo durante a oficina, por mais que não seja o tempo de aula, mas o tempo durante uma oficina para que possam me mostrar textos não só da oficina, mas textos que elas estão produzindo. Então, às vezes eu falo, olha, alguém tem um livro, e aí eu falo, olha, eu consigo ler os primeiros capítulos. É o tempo que eu tenho, é o que eu consigo. E a pessoa, sim, claro, já vai ajudar muito, né? Do que eu fazer uma leitura completa, porque ali eu não estou oferecendo um serviço, né? Assim, é uma abertura dentro da oficina, né? Para além dos textos, claro, da oficina, aí eu edito em completo, né? Então, o que acontece? Eu sinto que a primeira coisa é que a gente tá num lugar também de acesso meio como se fôssemos um pouco psicólogas e não somos, mas... Nossa, é quase uma terapia, Mas né? em alguns momentos a gente acaba atuando um pouco, assim... Me desculpa, os psicólogos estão ouvindo, não estou atuando de forma ilegal. No episódio anterior eu tinha 2 psicólogas. Tá. Também. Olha só. Mas é só que é mais nesse sentido das pessoas, enquanto vão mostrar o texto, elas acabam abrindo a vida delas pra gente. O medo delas. Então, muitas pessoas que chegam nas oficinas, é a primeira oficina, ou já fizeram muitas oficinas e sempre caladas. E aí, de repente, naquela oficina deu vontade de falar, se abrir com a professora, e procura a professora e conversa. Então, imagina você passar 10, 5, 20 anos da sua vida escrevendo numa completa caverna, e você se inscreve numa oficina, e aí não é sobre buscar um elogio, mas eu nunca ouvi uma crítica. Isso é muito difícil, Como né? é uma crítica se eu nunca ouvi? Eu nunca fui editada. Como é ser editada? Porque isso aconteceu comigo. De um editor ler o Flor de Gume e falou para mim, no início do Flor de Gume, era um rascunho, assim, mas ele já tinha um caminho do que se tornou. E ele falou assim, eu nunca esqueço, ele disse, esse livro, ele precisa se decidir se ele é poema, se ele é conto. E aí eu lembro que quando a minha editora me conheceu e leu o livro, a Jaride Arraes, quando a Jaride leu, um dos primeiros comentários da Jaride era a pluralidade, era o quanto aquele texto em prosa tinha a poesia marcada. E aí eu fui entendendo, e com os leitores também fui entendendo que essa era uma característica da minha prosa, a poesia na prosa. Imagina se você tivesse tomado outro comentário como verdade, Exatamente. Né? Então, eu me culpava muito por escrever assim, porque, de certa forma, eu tomei como verdade, tomei como aquilo, porque foi a primeira vez que alguém teve um acesso ao meu texto de forma a editar ou julgá-lo. Então, tem esse cuidado, né? Então, eu não vou, por exemplo, se ele tivesse dito para mim, olha, Monique, eu queria entender o que tu quis fazer com esse livro. Porque eu achei que ele tem elementos aqui de poesia e ele é uma prosa. Isso é proposital ou é o teu jeito orgânico de fazer as coisas? Eu acho que a gente pode entender. Só que, assim, o mercado vai querer taxar o livro como de contos ou um livro de poesia. A gente lança ele como... Tu pode lançar ele como contos, mas durante tuas falas, tuas entrevistas, tu vai trabalhando esse campo híbrido do teu livro. Mas eu quero entender primeiro o que tu estava pensando quando tu escreveu. Pô, ele teria me evitado 6 meses horrendos. Olha só. Então...
a gente está num lugar, por mais que a gente fale dos homens no poder, a gente também está num lugar de poder. Sim. Porque as pessoas que estão ali na oficina com a gente, elas te veem como uma referência. Hoje em dia, a verdade é, pessoas que fazem a oficina de escrita com escritores, estão lá, não só porque querem aprender, mas querem aprender com você. Exatamente Você é isso. referência para essas pessoas. É verdade. E uma referência pode destruir, né? Como você falou, você pode destruir em uma palavra. Tipo, falar... eu acho que o seu texto tá muito clichê, tá muito banal. O que é clichê? Que é isso? O que é banal? O seu texto tá muito superficial. O que é superficial? Porque a pessoa vai buscar o conceito dela. Então, você tem que ser direta. Olha, eu acho aqui que esse personagem, ele diz uma coisa X aqui, mas na página tal, ele vai falar tal coisa. Você quer que ele se contradiga? Tem que deixar um pouco mais claro isso. Senão, o leitor pode entender que é um erro, um buraco dentro da sua narrativa, né? Olha, aqui você matou o fulano de facada, mas a forma como você descreveu parece que é tiro. Pode acontecer. Fulano de tal se afogou. Fulano de tal se afogou, ficou vermelho. Pessoa que se afoga fica vermelha. Vamos fazer uma pesquisa. Você pesquisou para saber como é? Fulano correu tantos metros em tantos minutos. Será mesmo? Onde você buscou essa informação? Eu não sei, mas você pode me dizer o que você assistiu, onde você... Só para a gente confirmar se realmente essa minutagem de corrida... Nossa, mas isso é muito importante, de ter Entendeu? realmente esse cuidado com o Fulana trabalho de criativo. tal era feminista, o personagem era feminista, mas você está escrevendo um livro que se passa numa década onde não tinha o conceito de existia feminismo. a ideia de feminismo. Ela pode ser ousada, ela pode ser várias coisas, né? Então, essas coisas que são a edição direta, mas feitas sempre com uma pergunta, ou sempre eu tento dizer, olha, isso aqui é uma sugestão, né? Ou quando não é uma sugestão, eu deixo bem claro que não é uma sugestão. Eu falo assim, isso aqui pode ser problemático por isso, isso e isso pode render isso, isso e isso. Repense, e a gente pode... Aí você reescreve, repensa, a gente volta de novo. Mas eu não digo... O que você acha se você escrevesse ela assim? Que aí entra... Senão você entra nessa influência, né? De como a Maria falou, querer escrever, às vezes, o seu livro, o seu filme, a sua obra, a partir do que o outro está escrevendo. E acho que isso é muito importante, até para quem for ouvir, gente, estiver, né, buscando uma leitura crítica, uma mentoria, o curso, de entender se está num espaço seguro, porque tem muito charlatanismo hoje em dia, principalmente como a gente está nesse espaço digital, onde é muito fácil abrir cursos, dar cursos, se colocar nesse espaço. Então, é muito importante também, quando a gente vai trabalhar nesse espaço criativo, procurar lugares seguros, procurar alguém que te inspira, procurar alguém ou que escreva de uma forma que você acha legal e que combina com o seu texto. Acho que esses são, talvez, espaços importantes, né? Quando alguém vai procurar. Me ensina a ser best-seller em 30 fugir da receita fácil, fugir de quem dizer que você vai ganhar dinheiro. Falar que você Ganhar vai dinheiro escrevendo livro. Essa pessoa está te enganando. Ou se você vai virar best-seller em tanto dia, vai ganhar 5 dígitos, olha, Não você é assim já funciona. corre e vai fazer outra coisa. Talvez é muito só praia. E vocês têm insights, gente, para os livros de vocês, quando vocês estão nesses processos? Já aconteceu de direção ou de trabalhar com a obra dos outros? Já aconteceu de vocês terem insights para a obra de vocês ou não? Porque vocês têm esses espaços mais separados, talvez. Olha, comigo, eu não lembro de um momento que me deu, assim, uma ideia. Tipo, eu vi uma coisa... Porque eu me preocupo muito com esse processo de influência, até que ponto é influência, até que ponto eu tô simplesmente pegando algo. Isso me preocupa, não que eu vá fazer isso de forma consciente, mas o inconsciente também me preocupa, né? Eu sei que nada é criado, tudo é traduzido, mas ao mesmo tempo existe o plágio. Isso é uma preocupação, mas nunca aconteceu de fato diretamente. O que acontece é a prática de editar outros textos fez com que eu voltasse para os meus textos e editasse eles muito melhor. Legal isso. A subtração fez com que os meus textos crescessem muito. Não ter pena de tirar, não ter pena de riscar, não ter pena de voltar
períodos diferentes. Então, tudo aquilo que eu fiz com outras pessoas foi me ensinando. E o erro de outras pessoas também me ensinou a olhar os meus erros, a detectar os meus erros melhor. Então, o meu detector de erros, Para sua criação ficou mais apurado. ficou né? mais apurado, exatamente por isso, entendeu? Legal. Porque tem uma prática também da repetição ali, é um tipo de exercício também, mental, corporal, que te dá essa habilidade extraordinária, né? De voltar para o seu texto e estar mais aberto à edição. Então, editar outras pessoas e falar para elas que elas tinham que estar abertas à edição e gostar do processo, por mais doloroso, por mais que ele afete seu ego, eu também estou me ouvindo. Então, eu comecei a trazer isso para mim. Aos poucos eu vi essa transformação. Então, é uma Monique falando e a outra ouvindo. Monique e suas múltiplas personalidades. eu acho muito Exatamente. legal. Eu também não tenho uma lembrança assim, de ter tido um insight como tal, sabe? De tipo, nossa, achei a solução para tal coisa durante um trabalho com textos ou projetos de outras pessoas. Mas o que se acontece muito às vezes a gente pega um texto e tem alguma coisa naquele texto que te deixa com muito tesão de escrever. Tipo, isso é independente legal. de você Sim. vai pegar alguma coisa daquilo, mas é uma sensação É assim, muito tipo, diferente. cara, sei lá, ou isso de repente ficar com muita vontade de escrever, retomar alguma coisa, sei lá, a mesma coisa de estar numa leitura coletiva, numa troca assim, esse entrar nesse estado, sabe? Isso acontece muito com leitura, pelo menos pra mim. Sim, Vira e mexe, tô isso. com um livro que eu, ai, nossa, peraí, preciso escrever Muito. alguma Vou parar coisa. aqui. Acho que isso. E uma coisa, assim, às vezes às vezes a gente pega textos de pessoas que estão ou consciente ou inconscientemente assumindo alguns riscos estilísticos, uma coisa que tu diz, cara, dá para fazer isso também. E, olha, essa pessoa não tá nem preocupada assim, nem um pouco com isso. E eu fico aqui, sabe, me Super. debatendo com algumas coisas. Não, vamos, é isso, sabe? Já que ela tá se permitindo, né? Deixa eu Para mim, arriscar também. acho que esse trabalho entra assim, em outros lugares, sabe? Que não necessariamente de soluções narrativas, de insight com relação a alguma coisa específica do projeto, mas num lugar assim de estímulo diferente, sabe? Que não, sei lá, funciona muito também com leituras de livros já publicados e que a gente gosta e tal. Mas acho que também esse lugar do estudante, né? Tem uma, sei lá, tem um olhar, um jeito de enxergar a literatura tão... Quem está começando, né? Tão, Mais fresco. Cara, tão fresco e com uma coisa assim que às vezes eu sinto invejinha, assim, sabe? Tipo, ai, nossa, eu queria estar um pouquinho mais assim, sabe? É a pedra bruta, voltar tão um pouquinho bonita, mais que tem assim. sua beleza, é verdade. Isso é verdade. E isso me gera vontade de escrever, uma certa saudade de outras Maria Helenas de outros tempos. Mas sim, é no lugar do estímulo mesmo. Mas legal, foram duas inspirações bacanas de alguma maneira, né? Ai, pra mim tudo é inspiração. Pra mim, nossa, eu me emociono, assim, com materiais que tem esse lugar, né, que não tá preocupado com caixinha, com estrutura, com forma, que tem uma vulnerabilidade ali. Eu adoro coisas vulneráveis, assim, enquanto processo criativo. Não é tudo, né, que nos comove, né, no sentido de me movimentar, de me comover, mas a maioria é muita inspiração, sempre, assim. E, assim, a gente está falando no campo de aprendizes, né, de alunos e tal, mas me veio também, por exemplo, eu estou em cartaz com um texto de Pagu, que é um romance proletário de Pagu, Parque Industrial, e a gente transformou numa dramaturgia e estamos em cena, né? São 7 performers, atrizes, né, em cena. E eu lembro que eu li Pagu, assim, a primeira vez eu li esse romance, eu falei, gente, o que é isso? O que ela tá fazendo aqui, assim? É muito forte o discurso dela. Eu não conhecia Pagu nesse lugar, né? Então, aquilo também me atravessou muito e eu lembro que eu comecei a escrever, porque a gente começou esse processo em 2021, assim, né? E estamos em cartaz, voltando em cartaz esse ano. E
E eu comecei a escrever muito influenciada e atravessada por Pagu, assim. Então, é um corpo meio esponjinha, assim, o meu, sabe? Acho que são essas inspirações e recebendo, atravessamentos eu vou também, recebendo. como você falou, com esses publicados, com filmes já feitos, como quanto esses que vocês trabalham. E eu não sei se vocês acreditam, mas a gente já está conversando há 1 hora. Então, acho que até para a gente ir encerrando, eu queria trazer um último ponto que eu acho legal, assim, que vocês são autoras já confiantes de trabalhar esse espaço, de compartilhar o que vocês aprenderam, compartilhar a trajetória de vocês, até para ensinar, para trocar. E acho que tem muita mulher que não tem essa confiança, muitas mulheres que não conseguem entrar nesse espaço, que até pensam, poxa, eu sou tão boa em tal coisa, eu gostaria de poder ensinar isso, gostaria de poder criar um curso e não consegue, assim, ou não sente que está preparado, ou não sente que já é tão bom o suficiente para isso. O que vocês falariam, assim, como foi para vocês começar? Para talvez alguém que esteja buscando essa confiança de começar, como vocês se jogaram nisso, de poder compartilhar o que vocês aprenderam? A minha primeira experiência com uma oficina de escrita foi uma oficina de roteiro. E eu lembro que foi a Leonora Lohner, que é outra roteirista e companheira lá de curso em Cuba. Ela foi que puxou, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer uma oficina só para mulheres, não sei o quê. Naquele momento não era ainda uma coisa, sabe, ter oficina só para mulheres. Eu acho que isso foi, 2013, uma coisa assim. E eu fui meio que na dela, assim. E super assustada, porque, nossa, eu acabei de me formar na escola, o que eu tenho para falar? Se eu tenho 2 curtas, tipo, nada a ver, o que eu vou... Mas eu acho que o próprio jeito que aconteceu a oficina, que era tudo, tipo, era meio um valor simbólico, a gente mesmo estava numa onda, assim, meio de testar, sabe? Vamos tentar montar uma oficina, entender como que funciona, a gente mesmo criar o nosso próprio método, a gente organizar a aula do jeito que a gente quer, sabe? Indo fundo no desejo e no que a gente achava, o que a gente tinha tido de melhor em outras experiências como alunas e tal. E essa experiência deu super certo. Tipo, primeiro a gente teve que abrir outras turmas, porque tinha muita gente. E aí depois a gente pegou essa oficina e entrou num PROAC dirigido para adolescentes. E essa experiência também foi ótima. Então, assim, foi meio que aos pouquinhos, né? Mas eu lembro que eu já tenho tentado trazer outras amigas super experientes, que têm doutorado, que têm não sei o quê, que têm, tipo, uma vida. E não vai, pesquisando uma mesma coisa. Tipo, não tem ninguém que saiba mais do que ela para falar daquilo. E a pessoa tá, tipo, cheia de dedos para qualquer coisa, porque ainda acha que não é o suficiente. Eu acho que se a gente encarar uma oficina como um espaço em que a gente também vai aprender, e a gente tem uma oportunidade de testar, sabe? Tipo, tu sentiu que tal metodologia de tal professor misturada com aquela outra talvez possa dar certo? Testa, tipo... E eu sempre falo no começo assim, cara, eu tenho aqui um programa, eu organizei as minhas aulas de tal jeito, mas assim, se vocês veem que alguma coisa não está funcionando, tal, falem, sabe? Isso aqui é uma conversa. Acho que essa coisa de descer daquele palco, daquela figura autoritária do professor, da professora, e conseguir estabelecer um diálogo, claro que sempre vai ter uma certa distância, porque querendo ou não, a gente está ocupando um lugar de poder com relação a um estudante. Isso é... Tipo, a gente cresce nisso, né? Mas mesmo assim, quando a gente consegue assim, quebrar um pouquinho, sabe? Dá para botar as pessoas na mesma mesa e fazer com que se sintam um pouquinho mais à vontade. E fazer sentir à vontade, acho que também ajuda a gente a se entender num lugar muito menos castrador para a gente, né? Tipo, cara, é uma conversa. Eu vou trazer o que eu sei, vamos trocar. Vamos tentar construir alguma coisa aqui junto, entender o espaço da aula como uma construção conjunta, que não é só do professor, da professora para baixo, sabe? É na horizontal e os conhecimentos que vêm dos alunos são tão importantes e às vezes mais do que o professor está preparando na aula, né? Eu ia dizer isso, muitas vezes nas minhas aulas eu falo, gente, eu não tenho certeza disso, eu não sei, mas eu estou trazendo porque me veio como objeto de pesquisa, como... Alguma coisa que me apareceu, eu sou uma pesquisadora, né? Eu adoro essa palavra, porque eu estou o tempo todo em pesquisa, eu quero compartilhar minha pesquisa com vocês. Foi assim que eu comecei a dar oficina de escrita. Eu estava numa pesquisa como atriz, a palavra, o discurso, o corpo, a performance, eu falei,
deixa eu tentar aqui compartilhar. Tava sentindo necessidade de um coletivo pensante junto comigo. Falei, vou abrir aqui umas, né? E aí eu comecei, enfim, minha dissertação, eu trago Foucault na dissertação, e a ideia de parresia, a coragem da verdade e tal. E até hoje, quando eu vou dar aula de Foucault, quando eu vou falar de Foucault, eu falo, gente, eu não sou uma Foucaultiana, eu não entendo nada de Foucault. Se alguém aqui entender de Foucault, por favor, né? Porque eu não sei, eu não sou Foucaultiana, mas existe uma ideia que Foucault traz pra gente que pode ser muito interessante, que é a ideia de parresia. Vamos falar sobre ela? Vamos conversar sobre ela? E aí abre como uma discussão em pesquisa. Eu acho que o teatro tem muito isso. O teatro, ele tá aqui, né? Todo mundo de igual para igual, trocando uma ideia para tentar levantar aquela obra. E eu luto muito para que a literatura seja assim também, sabe? Para que a gente faça trocas literárias, dramatúrgicas, enfim, né? De roteiro, nesse lugar também de troca, de compartilhamento. Eu sou uma artista compartilhando as experiências que eu tenho, que eu tive como artista. Legal. Acho que são bons caminhos. Quando eu vou montar uma oficina, eu sempre penso, eu sou um pouco, como posso falar? Eu acho que eu sou um pouco interesseira, assim, no sentido de eu estou montando uma oficina e que eu vou gostar de participar também. Legal. Né? Porque eu me vejo ali, eu tô me ouvindo, mas ao mesmo tempo eu tô ouvindo outras pessoas, então eu tô na oficina também como aluna, só que estou infiltrada. Amo essa Nossa, ideia. é uma ótima ideia. Amo, eu também Ninguém faço sabe isso. que eu sou Demais. aluna também. Então, eu tô como oficineira, mas também, né, estou lá como aluna, né? Mas as pessoas veem que você que detém o conhecimento. É muito difícil quebrar com isso, porque mais o que acontece nesse processo, né, como vocês falaram, é a confiança. As pessoas vão estabelecendo uma confiança, só que essa confiança ela só é estabelecida a partir do momento em que você abre o seu processo para as pessoas. Que aí elas veem, nossa, a fulana é humana, ela tem um processo, mas esse processo, olha, é parecido comigo, ou tipo, isso aqui é parecido comigo. Então, isso gera uma confiança, né? Também tem alguns alunos que vêm buscar antes e perguntam, você pode me mandar a lista de todos os livros que vai ter na oficina? Eu falei, olha, eu não posso fazer isso. Eu posso te citar alguns livros, sim, tá aqui, livro tal, mas não garanto que todos vão continuar. Por quê? Porque eu monto uma oficina não só pela bibliografia. Eu tenho uma bibliografia base, mas ela vai mudando, porque cada edição são pessoas diferentes que estão comigo. Então, eu tive a aula 1. Eu tenho a bibliografia, eita, quase não sai, básica. Mas eu vejo que aquelas pessoas que estão naquela edição, elas têm um perfil que eu acho que tal autora aqui, que diz uma coisa parecida com esse autor, essa autora que eu escolhi na bibliografia base, eu acho que se encaixa melhor com essa turma. Porque eu observando... Então, é um Tetris também. É flexível também. É né? flexível. Então, eu posso sim mandar a lista, mas talvez essa lista mude completamente. Não posso dar essa garantia, porque é isso, a gente também vai sentindo. Eu brinco muito e digo, é igual um DJ numa festa. Vai sentindo a energia do público, a energia da dança das pessoas. E aí o DJ que está muito focado naquela playlist, as pessoas não estão dançando. Não, mas eu montei essa playlist e vocês vão dançar assim. Ele acaba com a festa. Acaba com a festa, né? E, então, eu tento entender também o que as pessoas... Não o que elas querem, necessariamente. Nem sempre o que a gente quer, o que a gente precisa, anda junto. Mas o que poderia abrir a mente daquelas pessoas para o projeto delas, para o que elas estão me trazendo. Tentar traduzir o que elas não conseguem traduzir. E eu estou tentando ali, eu também sou uma tradutora. Então, eu acho que isso é o mais importante para mim e para quem vai ministrar a oficina, eu posso dizer que não se prenda também ao julgamento dos alunos. Será que os alunos vão gostar? Que eles gostaram? Ai, não. Exato. Não, faça uma oficina para você. Pode soar muito egocêntrico, né? Mas se a gente se agrada, se a gente faz uma oficina que eu gostaria de assistir, vão ter pessoas que vão gostar também. Né? A dedicação que você faz ali,
vai ser reconhecida de algum modo. E também algumas pessoas não vão reconhecer, algumas pessoas vão sair dizendo, foi horrível essa oficina. No segundo encontro vai embora, tá tudo certo, tem que ir mesmo. parte. Ou às vezes, ou às vezes a pessoa, já aconteceu de uma aluna mandar um e-mail e falar, Monique, não vou mandar os exercícios porque eu não consigo, mas é sobre mim. E eu entendo, e a gente bateu um papo e na última aula ela, eu escrevi uma coisa. Entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas também, elas estão na defensiva por causa do medo. E a gente também tem que traduzir isso, né? Às vezes a gente não consegue traduzir tudo. Pobre de nós que não dá para também... Mas a gente se esforça, né? E eu acho que é isso. Uma oficina, a gente também sai de uma oficina também diferente de como a gente entrou como professora. Porque a gente sai muito mais aluna, né? Acho que tiveram 2 frases-chave ali pra gente levar pro episódio, que é, você pode estar na oficina como uma aluna infiltrada e não seja o DJ que vai acabar com a festa. Exatamente. Gente, a hora passa de verdade muito rápido, geralmente quando eu penso em uma hora, eu penso que, meu Deus, né, uma folha enorme cheia de perguntas que nem vou entrar, mas passou muito rápido porque a conversa é muito gostosa. Então, muito obrigada. Mas antes da gente encerrar, eu queria que vocês falassem rapidinho dos seus, como está o ano de vocês, próximos projetos de escrita, o que vem por aí. Tá bom. Eu sei que tem um vem por aí que tá bem recente, que eu sei. Tá programado para agosto. Eu sempre falo, tá programado, né? Vamos esperar, espero que realmente saia. Mas em agosto vou sair livro novo, né? O nome do livro é Degola, vai sair pela Companhia das Letras. É um livro que vai se passar na década de 90 em Manaus e tem como um tema ali, né? Principal, um dos principais, que é ocupação de terras. Então, isso aí é muito por cima. Vocês nem imaginam quanto por cima é. Mas já fiquei curiosa. Muito raso que eu falei. E o Flor de Gume, né, que é o livro que ganhou Jabuti, vai também ser republicado, vai sair pela editora Moinhos, com uma nova capa, né, uma nova edição, tá belíssimo. E vai sair também o Flor de Gume no México, esse ano, pela Fundo de Cultura Econômica. Então, estou bem feliz, que é uma editora que já traduziu em espanhol Machado de Assis, Socorro Racioli, que eu tô vendo ali. É o livro que eu tô lendo recentemente. Então, tô bem feliz com essas coisas. E sempre tô lançando alguma zine, já tô escrevendo uma zine nova, que eu adoro publicar por mim mesma também. E basicamente é isso. Bastante coisa com vindo por certeza aí. Eu vou inventar mais coisas. E vocês, têm algo aí para esse ano? Ou para o futuro próximo? Não, esse ano está programado. Vamos ver se sim, mas está programado o lançamento, a publicação de Volver a Quando, que é esse livro que você mencionou aí, que saiu na Espanha e agora está programado para sair aqui. Não posso falar muito ainda. Mistérios. Não, é que assim, ainda não foi divulgado, a editora ainda não divulgou nada, mas aí, tá ali, já está sendo trabalhado. Legal. É para sair em agosto. É um romance, uma eu fiquei história, muito curiosa. É uma Vou história. hackear a Maria Ela foi pra muito saber. misteriosa. É a Biblioteca Azul, vai sair pela Biblioteca Legal. Azul, é a única coisa que eu sei por enquanto. E que vai sair em agosto. É uma história que tem como pano de fundo a Venezuela dos 2019 e o processo, enfim, toda a situação migratória. Isso visto através de uma história de uma família. E, enfim, é uma história que de alguma forma coloca no ambiente do íntimo as forças de poder e o autoritarismo do nível estatal. Olha. Enfim, e transita-se por Brasil, Venezuela, Estados Unidos, tem todo é um romance que migra mesmo ele também. E, enfim, estou bem curiosa, bem nervosa com isso aqui. Esse romance também vai sair nos Estados Unidos, enfim, ou no mercado em inglês no ano que vem, e em italiano. E por outro lado, estou trabalhando num outro projeto com a mesma diretora do Levante. A gente está desenvolvendo um novo projeto já faz alguns anos,
É curioso que no cinema é isso, tipo, a gente está desenvolvendo um novo projeto, assim, já faz 4 anos que a gente está... Sim, é isso. E aí, enfim, tentando levantar grana para fazer esse projeto. Estou na editora, na Diadorim, cheios de novidades e coisas legais por aí. E acho que tá de bom tamanho, Tem né? bastante coisa já também. E futura psicóloga. E eu, a Monique, não é psicóloga, é psicanálise. psicanalista. E vocês Desculpa. vão dizer que é outra Desculpa. coisa muito diferente. Nem tanto. Desculpa. É outra portona que eu tô abrindo. Mas, enfim, isso também, abrindo essa portinha, muito tem a ver com a conversa sobre comprar o nosso tempo. E com a instabilidade de todas essas coisas que a gente faz, eu comecei a sentir que eu precisava ter alguma coisa mais pé no chão para conseguir tirar da minha produção literária o peso do econômico. Isso é importante. Assim, não queria terminar com uma nota pessimista nesse sentido, porque tem muita coisa legal acontecendo no literário comigo também, mas tem isso, né, que às vezes o prestígio, o reconhecimento que a gente possa estar tendo nem sempre vem junto da estabilidade econômica. É né? isso. Daqui a pouco eu tá hackeando lá a psicanálise para escrever. Várias Tá coisas. assim, é tudo contrabando. Eu sou terapeuta corporal também, trabalho com Olha só. massagem há muitos anos. Eu amo isso também. E pra mim também, sou eu artista lá também, tocando num corpo de outra pessoa. Né? Isso tem a ver isso com aí. escrita, Eu isso sou tem a a pessoa ver que com... nunca fez terapia. Nossa, não. Vem fazer, Eu sempre falo que eu vou fazer terapia, eu nunca fiz. Mas Vem eu vou fazer, vem eu ainda fazer vou comigo. fazer. Eu acabei de lançar Cabra que Lambissal pela Reformatório. Então, eu tô naquele entre, assim, né? O livro acabou de ir pro mundo, as pessoas estão começando a ler, estão tendo retornos incríveis, tô amando esse movimento. E vou transformá-lo numa peça de teatro musical. Já estou Olha só. criando esse roteiro, essa dramaturgia. Tem uma pessoa incrível que está compondo, que é o André Abujanra, que está nas composições, que está pensando junto comigo esse roteiro musical e tal. Então, uma puta parceria legal, assim, também, né? Que eu tenho muito orgulho de falar. Fora isso, além da terapia corporal, do Cabra que Lambissal, eu tenho o Mátria. Eu queria falar muito do Mátria, né? Só para fechar, assim, que é @Mátria_Amada, que é uma plataforma colaborativa que pensa e troca experiências e conhecimentos sobre parentalidade, né? Sobre o trabalho de cuidado. E é uma iniciativa, uma tentativa da gente pensar o trabalho de cuidado como um ato coletivo inegociável. Né? Eu acho que o meu trabalho, tanto Mãe Eu Também Não Gozei, quanto o Cabra que Lambissal, também que fala sobre violências de gênero, né? Meu trabalho está sempre atrelado a isso, pode ser que não, mas pode ser que isso mude um dia, mas eu acho que não. Uma conversa com a Aline Bey, uma vez ela falou, né, a gente sempre vai escrever sobre a mesma coisa. Nossa, né? sim. A gente vai passar uma vida escrevendo sobre uma mesma coisa, não tem como a gente ficar muito pirando cabeção, né? E é verdade, assim, acho que cada um vai encontrando, né, Sua obsessão. o teu fantasma obsessivo, né? E a gente vai passar uma vida falando sobre esse fantasma obsessivo. Porque a gente vai morrer sem resolver, né? E sem superar. Eu não acredito nesse tipo de superação, nessa cura, nesse lugar de superação. Então, e aí Mátria é uma tentativa coletiva da gente pensar o trabalho de cuidado coletivo também, né? Então eu falo isso na ficção, na autoficção, mas eu também luto diariamente, né, ativamente, para que a gente pense uma sociedade mais equilibrada e justa entre homens e mulheres, entre pais e mães, né? Então, assim, é isso. Tô fazendo várias coisas. Bastante coisa, muito vem por aí para vocês ficarem de olho. Amo. Vou deixar o perfil de todas na descrição do episódio para vocês acompanharem, ficarem de olho nos livros, filmes, peças musicais, tudo que vier por aí. E, gente, super obrigada pela conversa, adorei a presença de vocês. Obrigada para quem estiver escutando aí, Monique, Letícia, Maria, foi um papo ótimo. Obrigada por vir. Obrigada. Prazer. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Ei.